Aleluia. Ei, aleluia. Amém, irmãos? Áudio visual é melhor, né? Para a gente entender um pouquinho. Mas é bem parecido. O que realmente retrata nesse vídeo, nesses dois vídeos, é bem parecido com o que está escrito em Mateus 24 e 25. A parábola das virgens está no capítulo 25, Mateus 24 fala desses dias. E é isso. Jesus ele está às portas. E quando ele voltar, Paulo vai dizer que é num abrir e fechar de olhos. Feche seus olhos e abre aí. Pronto. Vai ser muito rápido. E não dá para se preparar depois que houver qualquer tipo de anúncio. Esse preparo é quando estamos aqui anunciando. Esse preparo não é quando vier algum anúncio de alguma coisa de fato acontecendo a nível mundial. Mas esse preparo ele deve acontecer a partir do momento que pregamos a palavra de Deus. Barulho, é carro na rua. A partir do momento que a gente prega a palavra, a Bíblia diz para nós em Efésios capítulo 4, que os dons ministeriais, eles acontecem, eles são chamados, e um deles é o pastor, para o aperfeiçoamento dos santos. Então a nossa missão como igreja, como pastores, é aperfeiçoar os santos, é trazer aqui entendimento, trazer luz, trazer revelação, trazer exortação, trazer admoestação e de fato alerta. Eu particularmente creio que a gente está muito perto da volta de Cristo e cada um de nós precisamos vigiar. Está ligado. Talvez você está aqui nessa noite, você precisa voltar para o Senhor. Talvez você precisa voltar a ser um cristão de verdade. Eu não sei se vocês têm percebido isso. Muitos cristãos têm se relaxado no decorrer dos anos. A parábola das virgens reflete bem isso, porque todas elas estavam esperando pelo noivo. Todas elas estavam com azeite na lamparina, com muito azeite, mas mesmo elas sendo todas elas sendo do perfil de um bom cristão, 5 delas, no momento que o noivo chegou, já não estavam mais preparadas. E o texto ainda diz para nós que, depois você pode meditar com mais calma, que as 10 cochilaram, até as outras que subiram, elas também cochilaram. Então, querido, é um momento onde todos nós precisamos estar alerta, porque a gente não sabe, como Jesus mesmo disse, a que hora viria o ladrão. E aí eu quero ler um texto com vocês, que a gente leu semana passada, para a gente começar essa segunda parte, que é Mateus capítulo 24, se você puder abrir comigo, Mateus 24, nós vamos ler apenas o 13. Mateus 24, 13. Amém. Já está aqui no telão, né? Mas aquele que perseverar até o fim, ele será o que, irmãos? Salvo. Entenda o seguinte: Jesus está falando com aquele perseverante. Aquele que perseverar até o fim, ele será salvo. E aquele, ele está tratando com a igreja. Porque dentro da igreja existem salvos perseverantes e salvos não perseverantes. É isso que a gente precisa entender. Esse texto não está dizendo sobre o perdido, que se ele perseverar, ele vai ser salvo. Ele vai perseverar em quê? Nem Cristo ele tem. Não, para ele ser salvo não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz que aquele que nele crê não vai perecer, mas vai ter a vida. Então, sobre salvação da alma, o texto é outro. É João 3,16. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha o quê? A vida eterna. Aquele que nele crê, seja o quê? Salvo. Paulo já vai dizer em Efésios, capítulo 2, versículo 8. Pela graça sois salvos, mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus.
E no versículo 9 ele ainda diz assim: não pelas obras para que ninguém se glorie. Então o texto de salvação não é este. O texto de salvação é o crer. Toda vez que você encontra sobre crer na Bíblia, está se referindo à salvação também. Por exemplo, Romanos 10, 9. Se você confessar com a boca e crer com o coração, você vai ser o quê? Salvo. Então não é perseverar para ser salvo, é crer para ser salvo. Quem está entendendo até agora, diga amém. Então eu creio numa obra que alguém perseverou por mim. Quem foi esse alguém? Quem foi, irmãos? Quem perseverou por mim na cruz? Jesus. Então a salvação, querido, é uma obra que Cristo pagou por ela, e todo aquele que crer será salvo. Lá já em Marcos 16, 15, fala que aquele que crer e for batizado será salvo. Só que esse texto que a gente acabou de ler de Mateus 24, 13, está dizendo: aquele que perseverar até o fim será salvo. Esse salvo não é salvação da alma, é ser salvo do período da grande tribulação, é subir no primeiro arrebatamento, é não participar da grande tribulação, que será pranto e ranger de dentes, que será um tempo difícil. É como se ele dissesse assim: mas aquele que perseverar até o fim não vai precisar ficar para a grande tribulação. Tanto é que a palavra mas, que está no texto, se refere ao que foi dito antes. Eu não vou pregar isso tudo de novo aqui, mas pregamos semana passada. E antes ele está falando desse tempo difícil que a igreja está vivendo hoje. Então no final ele diz no versículo 13: vai acontecer isso, isso e isso, vai ser um período muito difícil, o amor vai esfriar, guerras, rumores de guerras, traição mutuamente, e ele vai falando sobre esse tempo difícil. Aí ele fala: mas aquele que perseverar até o fim, aquele salvo. Todo salvo é perseverante? Não. Todo salvo é vencedor? Era para ser, mas não é. Era para ser, a gente tem um vencedor dentro de nós. Mas infelizmente tem muitos salvos que não são vencedores. Eu vou mostrar um texto para vocês por quê. Então a perseverança dos salvos faz com que eles subam no primeiro arrebatamento, e não necessariamente tem que ficar para o período da grande tribulação. Entenda, o período da grande tribulação é um período que foi preparado para os crentes. Eu disse aqui semana passada a diferença de você ter Jesus como Salvador e ter Jesus como Senhor. Ter Jesus como Salvador, você usufrui do que Ele faz por você. Ter Jesus como Senhor, Ele usufrui do que você faz por Ele. Quem está entendendo isso? Então é diferente. Foi falado aqui sobre a maturidade do crente. O crente menino, com muito amor, tá, irmãos? Com muito amor, ele dá trabalho. Mas o crente maduro trabalha. O crente menino só fica buscando resposta de Deus. O crente maduro quer dar uma resposta para Deus. O crente menino senta na mesa para Jesus servir. O crente maduro, ele pega a bandeja e põe Jesus na mesa e pergunta: o que o senhor quer comer? Eu até coloquei uma frase no Instagram esses dias: quem é escolhido não tem escolha. Para os escolhidos não há livre-arbítrio, irmãos. Há livre-arbítrio para menino, mas para maduro não há livre-arbítrio. Paulo chega a dizer: eu sou prisioneiro de Cristo. O cristão maduro, ele é prisioneiro de Cristo. O crente menino, ele tem livre-arbítrio. Por isso que ele faz da vida o que ele quer, até pecar. Mas nós fomos chamados para sermos o quê? Cristãos maduros, não crente menino. Nós fomos chamados para ter Jesus como Senhor, e não apenas como Salvador. Nós fomos chamados para a maturidade. Porque, preste atenção, cristãos maduros geram filhos. Crente menino nem ovula, nem tem esperma. Vou usar essa linguagem para vocês entenderem. Uma menina de 5 anos não ovula. Um menino de 5 anos não tem esperma, então não gera outros filhos. Agora, quando os dois amadurecem, gera filhos.
E espiritualmente falando é a mesma coisa. Se eu sou menino, eu não gero filhos. Mas se eu sou maduro, eu já posso gerar filhos. E Deus nos chama para essa maturidade. Deus nos chama para que nós sejamos cristãos e não crentes. O crente está preocupado com suas próprias carências. O cristão está preocupado em ser Cristo. O crente ama o pé da cruz, porque tem alguém em cima, né? Ou alguém foi um dia em cima e pagou tudo. O cristão, ele sobe na cruz, para que outros venham para o pé dela. Pastor, prova isso. Tem várias formas de provar. Vou dar mais uma aqui para vocês. Mateus 11, 28. É para crente menino e até para não crente. Vinde a mim, você que está cansado, sobrecarregado, vou aliviar você. Isso é para simpatizante do Evangelho. As igrejas evangélicas hoje estão lotadas, irmãos. E glória a Deus por isso. Porque é aqui, ouvindo esse som, que há despertamento. Enquanto estão lá fora, como é que vai ouvir? Então, bênção, mas a gente não pode parar no vinde a mim. O vinde a mim é o início de uma grande obra. Então Jesus, ele começa com o vinde a mim. Então todos nós viemos por causa do vinde a mim. O problema é você ficar anos e anos e anos na igreja só no vinde a mim. Então a palavra para o ímpio, para o fraco na fé, para aquele que está em desespero no casamento, problema de droga, problema de enfermidade, culto de terça-feira, vem receber uma vitória, um milagre, uma cura, amém, vinde a mim. Não está errado. É uma isca para salvar. Jesus falou, vinde a mim. Você que está cansado, sobrecarregado, eu vou aliviar vocês. É a palavra de salvação. Mas a gente não pode ficar a vida inteira na igreja só por causa do vinde a mim. Crente interesseiro, crente cheio de carência, que só vem à igreja porque quer receber uma bênção e vitória. Depois que recebe até some. É uma igreja, nem posso chamar de igreja, né? É um povo egoísta, que não ama Jesus, mas se ama. E por isso vai até Jesus para receber a sua vitória. Baixou um pouco. Quem está entendendo? Então, é necessário que haja uma transição do vinde a mim para um outro texto que o próprio Jesus foi quem disse. Porém, quando ele falou vinde a mim, ele falou para a multidão de perdidos. Agora olha esse texto para quem ele falou. Põe para nós aí, por favor. Mateus 16, 24. Então, o vinde a mim é sim para o perdido. O culto de terça, por exemplo, é vinde a mim. É culto de cura, culto de milagre. Mas a gente vai ficar até quando no vinde a mim? É necessário que haja uma transição. E olha o que Jesus fala em Mateus 16, 24. E disse Jesus a quem? E disse Jesus a quem, irmãos? Aos seus discípulos. Então, aqueles discípulos, lá no início dos evangelhos, foi o vinde a mim. Foi ou não foi? Chamou Pedro, chamou André, chamou Filipe, chamou Natanael. Ele foi chamando, vinde a mim. Só que eles já estavam um tempo com os discípulos. E ele quis dar uma palavra mais firme. Uma palavra para gente que já estava mais maduro. E aí a palavra já não foi mais o vinde a mim. O vinde a mim já tinha passado na vida dos discípulos. E o texto diz para nós assim: e disse Jesus não diria essa palavra ao perdido, mas ele disse essa palavra para quem? Para quem já tinha sido achado. Quem que já foi achado, diga aleluia. Então é para nós. Essa é a nossa palavra, que nós levamos lá fora o vinde a mim. Mas para nós não é vinde a mim. É claro que em algum momento da sua vida você precisa do vinde a mim, mas a gente não pode viver no vinde a mim como crente só interesseiro. E a palavra para quem já é crente é outra.
Se alguém, disse Jesus aos seus discípulos, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Olha, vê se a palavra é a mesma. Negue-se a si mesmo, e não para aí. Tome a sua cruz e siga. Então, o vinde a mim, você vai a uma cruz que alguém tomou. O negue-se a si mesmo é a gente tomar a nossa própria cruz. O vinde a mim, você vai no pé. O negue-se a si mesmo, você sobe nela. Tá duro, né? Mas é isso, irmãos. Quando você começou a namorar, você que está casado aqui, primeiro dia de namoro, você homem, você olhou para a mulher, talvez você foi um desavisado e fez isso, mas não é correto isso. Primeiro dia de namoro, você olhou para sua namorada e falou assim: ó, essa roupa aí não gostei, esse batom que você está passando não gosto da cor dele, esse esmalte aí você pode tirar, ó, eu não gosto, ó, você precisa vigiar um pouco mais na hora de comer, que estou achando você um pouquinho cheinho. É assim? Não é, você está no namoro. Você está no namoro, então você vai devagar, vai devagar. Esse namoro vai prolongando os dias, meses, talvez anos, e aí já começa a existir mais renúncias. Olha só o texto: negue-se a si mesmo, renúncia do marido, renúncia da esposa, até que um dia, normalmente é o homem que faz, vamos nos noivar. Aí alcançou agora a posição de noiva. Quando alcançou, ainda mais renúncias. Tem livre-arbítrio agora, irmãos? Olha o dedinho, ó. Até tem, mas não da maneira que tinha antes. Aí sim, já é hora do homem, da própria mulher, começar a colocar algumas coisas que ela não gosta, que ela gosta, questão de roupa, e por aí vai, um monte de coisa. Aí a gente pode exigir mais um do outro, porque chegamos a uma maturidade no nosso relacionamento, ao ponto de acontecer um noivado. E toda noiva pressupõe o quê? Renúncia. Pressupõe negar-se a si mesmo, responsabilidade, fidelidade, comprometimento. Por que eu estou dizendo só noiva? Porque nós somos a noiva de Cristo. Enquanto você for namoradinha de Jesus, você faz da sua vida o que você quer. Só que namorada não casa, quem casa é noiva. Aí o que acontece? A Bíblia fala das bodas do Cordeiro, do casamento. Quem vai casar é só aqueles que no tempo da graça chegaram à estatura de noiva. E quando a gente fala de noiva, a gente está falando de cruz. Nós estamos falando de renúncia, de comprometimento, de perseverança. Quem está entendendo? Aleluia! E presta bastante atenção, porque a glória de Jesus não é minha, mas essa forma que eu estou ensinando aqui, muito pouco se vê. Mas é isso. A glória não é minha, é a graça, é o favor dele. Mas precisa ter esse entendimento, porque na maioria das igrejas é tudo igual, e tudo vai para o céu e pronto, acabou. Não, querido, nós entendemos que os galardões são extremamente importantes a gente saber sobre eles. Um deles é o reino. Nem todo crente é do reino. Quer que eu provo? O ladrão naquela cruz, em Lucas 23, 42, ele se arrependeu, e ele falou assim: lembra-te de mim quando estiveres no teu... Lembra-te de mim quando estiveres no teu reino. O que Jesus falou para ele? Quem lembra? Ainda hoje estarás comigo no meu reino. Falou? Ele pediu o reino. Eu costumo dizer que tem muito... O ladrão, ele sabe mais de reino do que um monte de crente. Porque ele pediu o melhor da eternidade, que é o reino. Mas Jesus falou assim: olha, hoje mesmo você vai estar comigo no paraíso. Paraíso não é reino. Paraíso é ambiente de salvação, era naquela época. É como se Jesus dissesse assim para ele: olha, você arrependeu, eu estou te salvando, mas o reino eu não posso te dar, porque você não tem obras. A salvação é pela graça, mas o reino é pelas obras. O reino é para quem persevera. A posição de noiva é para quem persevera.
é para crente perseverante. É crente que amadureceu no tempo da graça. Comprometido, responsabilidade. Por isso que Jesus então fala para os discípulos, para quem já é salvo. E esse é o nosso texto como salvos. Aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Aí o próximo versículo 25 ele fala assim, olha o que ele diz: o que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e se perder a salvação da sua alma? No outro ele diz assim, porque 25, por favor, 25, eu troquei. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, está perdendo a vida. Mas aquele que perder a sua vida por amor de mim, está o quê? Achando a vida. Aí no 26 ele fala, porque aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a salvação da sua alma. Olha para mim. Segunda carta de Timóteo, capítulo 4. Põe para mim, por favor, gente. Eu peço perdão porque eu não coloquei no esboço, mas o Espírito Santo está lembrando desse texto aqui. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 6 em diante. Paulo ele vai dizer assim, quanto a mim, eu já estou sendo derramado como libação. Isto é, está dizendo assim, está no final da minha vida. E ele fala, eu combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Aí ele fala assim, desde agora a mim está reservada, olha para mim, gente, a coroa da justiça. Coroa, lembra a gente o quê? Autoridade, governo, rei, domínio, poder. Aí ele fala assim, e não somente a mim. Ele fala que o Senhor justo juiz vai me dar. Por que Senhor justo juiz? Vou explicar. Vem cá, olha para mim. Vocês acham justo todo salvo ir para o céu e ser tudo igual na eternidade? Eu não acho. Ir para o céu, sim, porque Jesus aqui salvou a gente não paga pela salvação, é mérito da cruz, nós somos salvos por Ele, cremos nele, fomos salvos. Ir para o céu, sim, a justiça dele que nos justifica, aí nós vamos sim para o céu. Agora, é o que eu sempre digo, a quantidade de eternidade nossa é igual, todo mundo é eterno. Agora, a qualidade de eternidade, cada um terá a sua, porque cada um vive diferente como crente nessa terra. Tem crente meia boca, tem crente que presta um desserviço para o evangelho, tem crente que não consegue ser nem fiel com o dízimo dele, nem com oferta, faz qualquer apelo de necessidade, não dá um centavo para ajudar. Tem crente que não tem compromisso com o culto, tem crente que não ora, tem crente que não lê Bíblia, tem crente que não prega para ninguém, tem crente que é um 007 lá na empresa que trabalha, que ninguém sabe que ele é crente. E tem crente que é missionário, que está morrendo pelo evangelho. Aí os dois vão para o mesmo céu e tudo igual lá. Não vai ser. Não tem como. Aí é Deus injusto. Por isso que Paulo vai dizer, a qual o Senhor justo juiz. Ele é justo. É o que a Bíblia chama de galardões. Aí ele fala, justo juiz me dará naquele dia. Aí ele fala, e não somente a mim. Aí ele estende a nós, mas a todos quanto amarem a sua vinda. Quem ama a vinda de Cristo, ama o próprio Cristo. E quem ama a Cristo, ama a obra dele. Quem ama a obra dele, ama a gente. Se entrega, se doa, amadurece, serve gente. Lembra do filho maduro? Que ajuda a família, que é a igreja. Quem está entendendo, irmãos? Só mais um detalhe aqui para a gente entrar em outra parte e encerrar. Quando você lê as cartas apocalípticas, são 7 cartas, sim ou não? Sim ou não, irmãos? Sim. Todas as 7 cartas foram escritas a quem? Quem lembra? Ao quê? Igreja. Então, pensa comigo, se as 7 cartas forem escritas à igreja, eu posso dizer que as 7 cartas foram escritas então para o povo salvo, sim ou não? Está em dúvida? Sim, claro que sim, sim. Era para a igreja.
para aqueles que estão em Cristo, salvos. As igrejas são os ambientes que reúnem os salvos. E João, então, inspirado pelo Espírito Santo, ditado a carta, ele escreveu a 7 tipos de igrejas diferentes. Mas você percebe que em todas essas cartas, ali do meio para frente, todas elas, está assim: aos perseverantes, aos vencedores, aos que vencerem. Então isso ensina alguma coisa para a gente. Se a carta foi escrita às igrejas e está trazendo uma promessa aos que vencerem, está significando que o quê? Tem uns dentro da igreja que não são o quê? Não são vencedores. E que não vão receber o galardão que está ali falando nas cartas. Porque o galardão está sendo prometido aos que vencerem. Elas foram escritas para a igreja. Não tem nada a ver com ser salvo. A igreja já é salva. Mas está dizendo aos salvos: se vocês vencerem, vocês vão ter isso, vai herdar tudo isso, vai reinar. Está percebendo que há uma promessa para os vencedores? Amém, irmãos? Amém? Então vamos lá. Eu estou dizendo para vocês, eu reforcei um pouco mais semana passada sobre isso, que a volta de Jesus está muito próxima. Eu quero trazer um texto para vocês aqui, só para você pensar, tá, sobre esse texto. Lucas capítulo 10, versículo 25. Olha isso aqui. Lucas 10, 25. Deixa eu ler aqui na minha Bíblia mesmo aqui. Você pode colocar no telão aí, por gentileza? Essa parábola é uma parábola bastante conhecida. É a parábola do bom samaritano. 25 diz assim: eis que se levantou certo doutor da lei, e para experimentar disse: mestre, que farei para herdar a vida eterna? Perguntou-lhe Jesus: que está escrito na lei? Como lês tu? Respondeu-lhe ele: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o seu entendimento, e ao próximo como a ti mesmo. Tornou-se Jesus: respondeste bem, faz isso e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: e quem é o meu próximo? Uma parábola bastante conhecida, né? Jesus, prosseguindo, disse: um homem descia de Jerusalém e Jericó e caiu nas mãos de ladrões, os quais o despojaram e, espancando-o, se retiraram, deixando-o semi-morto. Casualmente descia pelo mesmo caminho certo sacerdote, e vendo-o passou de largo. De igual modo também um levita chegou àquele lugar, viu e passou de largo. Mas um samaritano que ia de viagem chegou perto dele e, vendo-o, encheu-se de compaixão. Esse samaritano é o tipo de Jesus. E aproximando-se, atou-lhe as feridas, deitando azeite e vinho, e pondo-o sobre a sua cavalgadura, levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. Olha isso aqui. Eu li isso tudo para a gente ficar atento só nesse detalhe aqui. No dia seguinte, tirou 2 denários, diga comigo, 2 denários. E deu ao hospedeiro, e disse: cuida dele, e tudo que gastardes, a mais eu te pagarei quando voltar. Olha para mim. Vamos parar um pouquinho aqui. Esse bom samaritano, ele é o tipo de Jesus. E ele viu um homem caído. O sacerdote passou, não fez nada. A mensagem aqui não é sobre essa parábola do bom samaritano e dos outros que passaram antes. É uma outra mensagem que eu quero trazer nesse final aqui. E a Bíblia diz para nós que o bom samaritano, ele pega aquele homem, viu ele todo ferido, quase morto. Sabe quem era assim? Eu e você. Eu e você. Por isso tinha um vinde a mim para nós. E nós aceitamos esse convite, nós viemos para Cristo. E o texto diz para nós que esse homem estava quase morto. E quando esse homem, o bom samaritano pegou esse homem, o texto diz que ele foi colocado numa cavalgadura. Nos dias atuais, num carro.
um veículo, e foi levado até uma hospedaria. E olha que interessante isso aqui. A Bíblia tem muitos símbolos, a Bíblia tem muita revelação de textos que você nem acha que tem. Você lê e às vezes não tem nada ali, vem um pregador e traz tanta coisa. Já aconteceu isso muito comigo ouvindo alguém também. Agora escute. O texto diz para nós que ele pega aquele homem, socorre ele e leva ele até uma hospedaria. Eu creio que a hospedaria hoje é a igreja, irmãos. É claro que a gente vê muita gente batendo na igreja. Hoje os desigrejados principalmente, os desviados, muita gente batendo na igreja, e isso é o próprio Satanás usando a boca dessas pessoas. Sabe por quê? Porque mesmo aquela que é salva e está lá fora batendo na igreja, ela foi salva por causa de uma igreja. A gente sabe que Deus salva de outras formas também, mas eu creio que 99% de todo salvo passou por uma igreja. Aqui é um ambiente, é um lugar que se fala de Deus, a pessoa ouve, e aceita Jesus e é salvo. Então eu creio que essa pessoa que éramos nós, que estava perdido, cada um assaltado pelo ladrão, pelo nosso adversário, cada um na sua realidade, o bom samaritano achou a gente, pegou a gente e colocou a gente na hospedaria. E o texto diz que ele fala para o hospedeiro. Quem é o hospedeiro? O Espírito Santo. O hospedeiro da hospedaria, porque o hospedeiro aqui não é o pastor, não, irmãos. Nós temos um pastor que é o Espírito Santo, amém, irmãos? Ele nos usa como pastor, mas ele é o grande pastor. E ele é o hospedeiro. O hospedeiro é o Espírito Santo. Sabe quanto tempo que o Espírito Santo tem sido hospedeiro nessa terra? 2000 anos, aproximado. Porque quando Jesus morre e ressuscita, ele envia quem? O Espírito Santo. E o Espírito Santo está agindo na terra há aproximadamente 2000 anos, que foi onde começou a contar o calendário, e nós estamos em 2025. Então, do Espírito Santo até agora, passou-se aproximadamente 2000 anos. Olha o detalhe. E o texto diz para nós que esse homem foi entregue à hospedaria para o hospedeiro cuidar. E a Bíblia diz para você e para mim que aquele hospedeiro recebeu do bom samaritano 2 denários. Vocês leram isso? Lembra? Lembra dessa parte? Coloca de novo aí, por favor. Versículo de número 35. No dia seguinte, tirou 2 denários, deu ao hospedeiro e disse-lhe: cuida dele, e tudo que gastares a mais eu te pagarei quando voltar. Esse bom samaritano deu 2 denários e falou assim: olha, eu vou voltar. Eu vou voltar. Agora olha só, eu não sei se todos sabem disso, mas desde Adão até Jesus passaram-se 6.000 anos. 6.000 anos, são 4.000 antes de Cristo, mais 2 depois de Cristo, total de 6.000 anos. Ao sétimo, esse tempo, uma outra parte aqui, esse tempo dos 6.000 anos, esses 2.000 anos depois de Cristo, 4 antes de Cristo, Jesus, o bom samaritano, deu para o hospedeiro Espírito Santo 2 denários, sim ou não? 2 denários. E falou assim: olha, se você gastar mais, quando eu voltar eu te pago. Agora olha só, abra comigo no livro de Salmo, abra por favor, o Salmo 90, versículo 4, verso 4, Salmo 94. Salmo 90, verso 4. Olha o que o texto diz para nós. De fato, 1000 anos é como quanto tempo? 1000 anos para ti são como o dia de ontem, que passou como as horas da noite. O salmista vai dizer, olha para mim, que 1000 anos para Deus é como se fosse um dia. O apóstolo Pedro vai dizer a mesma coisa. Eu não trouxe o versículo aqui para a gente ganhar tempo, mas vai dizer que 1000 anos para Deus
é como se fosse um dia também. Até agora vocês estão entendendo? Quando você vai descobrir quanto custa um denário, você vai chegar à conclusão, depois você olha no Google, que um denário significa um dia de trabalho. Então, o bom samaritano deu para o hospedeiro quantos dias de trabalho? 2 dias. 2 dias para Deus vale quantos anos? 2.000 anos. Queridos, é claro que isso não é uma regra, mas se você analisar os 2.000 anos que a gente vive, são os 2 denários que já foi dado. É o tempo que já foi dado para o Espírito Santo. E ele ainda promete voltar. O hospedeiro é ele. Nós somos o homem que estava lá caído. E 2.000 anos se passaram, 2 dias se passaram. Só mais um detalhe para a gente já partir para o encerramento. Quanto tempo que tem de Adão até nós? Eu já falei aqui, 4.000 anos antes, mais 2 depois. Quantos? 6. 6.000 anos para Deus são quantos dias então, nesse cálculo que a gente está fazendo? 6 dias. E o que Deus fez no 7º? Descansou, que é exatamente 1.000 anos, que é o milênio, que vai ser um reino de paz e descanso. É só para você pensar, eu acho que essas coisas não foram colocadas na Bíblia por acaso. Eu acho que não foram. Não pode ser mera coincidência, irmãos. O tempo do Espírito já foi. 2.000 anos já foi. O tempo do hospedeiro já foi. Até a promessa de volta tem no texto. E a gente está chegando nesse tempo de descanso, que é o tempo do milênio. Somado a isso, irmãos, é o que a gente tem visto. Hoje não é uma necessidade maior nossa como cristãos do que, na linguagem da minha mãe, se apegar com Cristo. Mudar o nosso nível de responsabilidade, de compromisso. E a gente vai falar sobre isso sempre, irmãos. Porque somos salvos pela graça, sim, querido. Mas o reino é pelas obras. Mateus 11:12, sabe o que está escrito lá? Olha para mim, redobre a sua atenção. Mateus 11:12, estou encerrando. Diz assim: desde os dias de João Batista até agora, a gente lê amanhã, está lá até agora. Se lê ano que vem, está lá até agora. Desde os dias de João Batista até agora, muitos apoderam do reino de Deus. Por o quê? Esforço e sacrifício. Esse texto é diferente. E pessoas violentas o invadem. Para você ser salvo, o nosso rei, o nosso Cristo foi à cruz e pagou. Mas para você reinar com Cristo, é uma conquista. E tem gente que fala assim: para mim o que importa é uma casinha lá no céu. Já ouviu isso? O que importa para mim é eu ser salvo. O diabo te ensinou assim. E ele foi seu professor. Porque você não vê nos 4 evangelhos Jesus falar de outra coisa senão do reino dos céus. O melhor da eternidade, querido, acredite que estou falando, não é a salvação, é o reino. Senão Jesus não falaria tanto de reino. Ele começa pregando o evangelho em Mateus 4,17. Arrependei-vos, porque é chegado a vós o quê? O reino dos céus. Jesus só falou de reino. Toda parábola que você vê Jesus contando, ele começa: o reino dos céus é semelhante a parábola das virgens, reino dos céus. A parábola dos servos, reino dos céus. Aquele que lança a mão no arado e olha para trás, não é apto para a salvação? Está certo o texto? Não é apto para o reino dos céus. Salvação, querido, você está afogando lá em Cabo Frio, o salva-vida vai e te tira. Isso é salvação, isso é o mínimo. E a gente está pensando que isso é a máxima de Deus. Salvação é um livramento que Deus nos deu do inferno. Só que não para aí. Tem um reino a conquistar. Tem um casamento por vir. Tem uma fusão do noivo com a noiva.
Tem um reino para reinar. Tem posições no reino. Tem galardões na eternidade. Não é só ser salvo. Ser salvo, irmão, a gente sabe, a gente vai num leito do hospital, a pessoa está lá, ó, num quadro de morte, último dia de vida. O ladrão é um grande exemplo da Bíblia. Mas vamos falar nos nossos dias. Você vai lá, faz o apelo, a pessoa crê, ele é salvo. A salvação é pela graça, mas o reino é pelas obras. O reino exige perseverança, irmãos. É uma conquista dos salvos. Por isso que Paulo falou que a coroa está sendo preparada para aqueles que amarem a vinda de Cristo. As virgens que titubearam, elas ficaram, mas elas não foram para o inferno. Porque salvo, eu creio que não vai para o inferno. Como é que eu vou perder algo que não fui eu que conquistei, irmão? Eu só criei, quem conquistou foi Ele. Se eu não faço nada para ser salvo, como é alguma coisa que eu deixo de fazer para não ser? Agora, quem não conhece sobre o reino vai estar sempre dizendo que perde a salvação. Mas quem conhece sobre o reino vai dizer que se perde um reino, que é melhor do que a salvação. O reino se perde. O melhor da nossa eternidade se perde. E é aí que a gente precisa perseverar, irmãos. Não para ser salvo, mas como salvos. E a gente está vivendo um tempo que, infelizmente, poucos estão perseverando. A gente precisa perseverar mais. Amém, irmãos? Amém, irmãos? Amém. Fique de pé no seu lugar, então. Aleluia. Feche os teus olhos, querido. Como nós dissemos semana passada,